Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais uma aula de Direito Processual Civil. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre processamento no tribunal, falando inclusive da extensão da colegialidade. Te convido a conhecer as minhas redes sociais e se inscrever no meu canal, caso ainda você não esteja inscrito. Vamos falar então de processamento do recurso no tribunal. Bom, o recurso entrou, já foi distribuído, o relator recebeu, tomou aquelas providências do artigo 932 que você já viu lá no outro vídeo aqui no canal. E aí é verificado fato novo ou alguma questão de ordem pública que não foram discutidos um desses dois no processo. E aí os desembargadores pretendem se manifestar a respeito dessa questão. Bom, você sabe que o artigo 10 do Código de Processo Civil obriga a que se dê ciência às partes antes de tomar qualquer decisão que possa afetá-las. Nessa medida, então, uma vez constatado fato novo ou questão de ordem pública, o relator dará 5 dias para que as partes se manifestem. Isso, se fato novo ou essa questão de ordem pública for constatado antes da sessão de julgamento. Mas, se esse fato novo ou essa questão de ordem pública for verificado na sessão de julgamento, ocorre a suspensão da sessão para que as partes se manifestem. Vamos imaginar que não teve questão de ordem pública, não teve fato novo, o processo está redondinho, está sem problema algum. Bom, o relator fez o relatório e apresentou o seu voto. E aí ele devolve os autos para a secretaria, que é o cartório do tribunal. Lembra que já te falei disso em outro vídeo. No fórum, na primeira instância, cada vara tem um cartório. No tribunal, a mesma coisa. Cada câmara tem um cartório, que é chamado de secretaria. Então, o relator faz o relatório, toma todas as providências do 932, conforme o caso, dá o seu voto e devolve os autos para a secretaria, para o cartório. E aí, o presidente da Câmara designa a sessão de julgamento. Ok? Continuando aí, designado o dia da sessão de julgamento, publica-se a pauta daquele dia, com pelo menos 5 dias de antecedência. Então, é requisito de validade do julgamento pelo tribunal que a pauta seja publicada com pelo menos 5 dias de antecedência, que é para que todos tenham a oportunidade de comparecer, porque o julgamento é público, você lembra disso lá do artigo 93 da Constituição Federal. No dia do julgamento, questão bastante interessante é a sustentação oral. Para falar de sustentação oral, você dá uma olhadinha lá no artigo 937 do Código de Processo Civil. Diz lá, apelação, recurso ordinário, especial, extraordinário, embargos de divergência, rescisória, mandado de segurança, reclamação, e eu chamo a sua atenção. Agravo de instrumento. O agravo de instrumento está no inciso 8 do artigo 937. Eu vou ler para você. No agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. Então, não é em qualquer agravo de instrumento que cabe sustentação oral. Porque se você abrir lá o 1015 do CPC, você vai ver as várias hipóteses de agravo de instrumento. O Código quis que no agravo de instrumento só fosse permitida a sustentação oral naquele agravo interposto contra a decisão que julgou tutela provisória. Tenha sido a decisão interlocutória para deferir a tutela provisória, tenha sido para indeferir a medida. Ok? Continuando aí, feita a sustentação oral, quando as partes assim solicitarem, decide-se primeiramente eventual questão processual. Questão processual são as preliminares, não é? Você tem preliminares de contestação, aqui você também tem preliminares recursais. As matérias de validade do processo são decididas antes de decidir o mérito. Então, cada desembargador dá o seu voto, primeiro decidindo a questão processual, depois decidindo a questão de mérito. Então, imagina que o relator negou conhecimento ao recurso.
Ele votou nesse sentido. Ele não inadmitiu o recurso com base em 1932. Ele proferiu o voto e o voto dele é pelo não conhecimento do recurso. Bom, vai para outro desembargador que, se também negar conhecimento ao recurso, você já vai ter, então, o recurso não conhecido. Por outro lado, o desembargador relator pode ter admitido o recurso e votado o mérito. Aí o outro desembargador não admite, ele nega conhecimento ao recurso. E aí ele não vota no mérito, porque ele não admitiu o recurso. Aí vai para o terceiro desembargador. Se esse terceiro desembargador também não admitir o recurso foi não conhecido por maioria. Porque antes de discutir o mérito, foi votada a questão da regularidade processual. Por outro lado, se houver 2-1 pelo conhecimento do recurso, se dois desembargadores admitirem o recurso e o outro não admitiu, aquele que não admitiu foi vencido nisso. E aí ele tem que proferir o voto dele de mérito. Mesmo se no entendimento dele era a hipótese de não conhecer o recurso, ele vai ter que votar o mérito. Okay? Então, continuando aí, decide-se primeiramente a eventual questão processual. Se a questão processual prevalecer pelo não conhecimento, pronto, o recurso não está conhecido. Por outro lado, se houver voto vencido e voto vencedor, ou seja, 2-1 pelo conhecimento do recurso, aquele vencido na questão processual deve se manifestar sobre o mérito. Então, eu tenho lá desembargadores 1, 2, 3. Se dois deles conheceram e já deram o voto de mérito, e um não conheceu, portanto, não deu o voto de mérito. Quando os outros dois conheceram e votaram o mérito, esse aqui, que não tinha votado o mérito justamente porque o voto dele foi pelo não conhecimento, ele passa a ser obrigado a proferir o seu voto de mérito, porque ele foi vencido na questão processual. Okay? Uma vez declarados os votos, o presidente da Câmara profere o resultado do julgamento. O resultado do julgamento é proferido na hora, ali na sessão de julgamento, mas o acórdão não está feito ainda. E quem vai fazer o acórdão? Em regra, é o relator. Ok? O relator faz o relatório e depois se responsabiliza pela elaboração do acórdão, a não ser que o relator tenha sido vencido. Se o relator foi vencido, não é ele que vai fazer o acórdão. Quem vai fazer o acórdão é o julgador do primeiro voto vencedor. Então, o relator fez o relatório e fez o voto dele. O segundo magistrado, que são só 3, né, que decidem o processo, em regra. O segundo magistrado inaugurou a divergência. E aí o terceiro magistrado seguiu a divergência, ou seja, o relator foi vencido. Então, ele não vai fazer o acórdão. Quem vai fazer o acórdão foi esse que inaugurou a divergência, foi o primeiro voto vencedor. Okay? Continuando aí, o voto vencido precisa ser declarado e é considerado para fins de pré-questionamento. Lembra lá nos recursos especial e extraordinário, quando eu falei para você, está aqui o vídeo no canal, sobre a teoria geral dos recursos especiais e extraordinários. Lá a gente falou do pré-questionamento, uma discussão bastante interessante a respeito do pré-questionamento. E uma das novidades do CPC de 2015 é a obrigatoriedade de declaração de voto vencido e a previsão expressa de que o voto vencido é considerado para fins de pré-questionamento. Ok? Muito bem. Quero falar com você agora de uma coisa bastante interessante que vem sendo chamada por parte da doutrina, com a qual eu concordo, de extensão da colegialidade. Como eu já falei para você, a sua apelação ela é julgada por 3 desembargadores, mas são 5 desembargadores que compõem a Câmara de Julgamento do Tribunal de Justiça. Então funciona assim. Se você ganhou ou perdeu por 3-0, unanimidade, está decidida a questão.
Agora, se houve 2-1, significa que não temos tanta certeza jurídica assim a respeito do resultado, porque um julgador entendeu de maneira diferente que os outros. O que o Código de Processo Civil vai falar lá no artigo 942? Olha, quando isso acontecer, nós vamos chamar os outros julgadores da Câmara para que também votem naquele processo, para que também votem naquele recurso. Quantos precisam ser chamados? Precisam ser chamados em número suficiente para inverter o julgamento, para mudar o resultado do julgamento. Basicamente, você pega os 3 que já estão e chama os outros 2 que compõem a Câmara, que vão também votar. Para quem estudou, para quem aprendeu, para quem advogou nos termos do Código de Processo Civil anterior, isso era o recurso de embargos infringentes. Os embargos infringentes eram exatamente isso. Você tentava transformar um 2-1, contrariamente a você, num 3-2, favorável a você. Só que isso era um recurso. Isso dependia da iniciativa da parte em recorrer. Bom, ficou mais prático o novo Código de Processo Civil. Ele falou o seguinte, olha, deu 3-0, acabou. Deu por unanimidade, acabou. Porém, deu 2-1, deu por maioria, não acabou não. Vamos estender o julgamento, trazendo os outros 2 julgadores para que também profiram o voto, para que nós tenhamos uma decisão mais firme, mais robusta do ponto de vista do entendimento jurisprudencial. Isso é a extensão da colegialidade, ok? Vamos analisar então os detalhezinhos dessa extensão. Acabei de te falar o conceito, então é o prosseguimento do processo para que outros julgadores também analisem o caso. Isso só se aplica em julgamento por maioria, ou seja, em julgamento por 2-1. Se você teve julgamento por unanimidade, 3-0, não aplica esse instituto. Ele substituiu os embargos infringentes. Ele ficou no lugar dos embargos infringentes. Sempre que possível, isso vai ser feito na mesma sessão de julgamento, obviamente, garantida nova sustentação oral. Então, já que haverá a participação de novos julgadores, as partes têm o direito de fazer uma nova sustentação oral. E aqueles votos que já foram proferidos podem ser revistos. Então, se aqueles julgadores que foram trazidos para aumentar o colegiado, e quando eles estiverem votando os outros desembargadores que já proferiram voto, entenderem num outro sentido, quiserem rever os seus votos, eles podem, porque o resultado do julgamento ainda não foi proferido. O resultado do julgamento, quando você tem aí o 2-1, o presidente da Câmara não profere o resultado. Ele chama os outros 2 para que votem também naquele processo. Ok? Continuando aí, isso se aplica, como eu já te falei, nas hipóteses de julgamento por maioria, ou seja, se aplica quando nós temos o 2-1, quando se tem 3-0, não se aplica, quando você tem unanimidade, não se aplica. A apelação, não importa se a apelação foi para prover ou não prover o recurso. Em qualquer caso de apelação, será franqueada essa extensão da colegialidade. Rescisória não é em qualquer rescisória. Rescisória somente se ela reformou a sentença, ou seja, somente se foi procedente o pedido da rescisória. Agravo de instrumento, a mesma coisa. Só se aplica para agravo de instrumento que reformou interlocutória de mérito. Quando você tem um agravo de instrumento contra uma interlocutória de mérito? Julgamento antecipado parcial, aquele do artigo 356. Então lá, usando o 356 do Código de Processo Civil, o magistrado julgou o mérito, essa decisão interlocutória é passível de agravo de instrumento, e se nesse agravo de instrumento, por maioria, a decisão de mérito foi reformada, ou seja, desfez a decisão de mérito dada na primeira instância, aí haverá possibilidade da extensão de colegialidade. Por outro lado, se houve o agravo de instrumento nesse caso e foi mantida a decisão,
não há por que aplicar a extensão da colegialidade, ok? Então, agravo de instrumentos somente se houver reforma da interlocutória de mérito. Também não temos a aplicação, é expressamente vedada a extensão da colegialidade no incidente de resolução de demandas repetitivas, no incidente de assunção de competência, na remessa necessária e nos julgamentos do pleno ou do órgão especial. Opção do legislador. No sistema anterior era muito parecido com isso. Na verdade, já houve uma ampliação tanto nas hipóteses de cabimento quanto na iniciativa deste procedimento. O que antes era um recurso, dependia da iniciativa da parte, agora é uma providência de ofício, constatada a decisão por maioria. Nesses casos, o relator imediatamente expande o julgamento da questão para que outros profiram julgamento e, eventualmente, você tenha uma reforma da decisão ou uma confirmação de maneira mais robusta, com um entendimento mais firme do tribunal, ok? Extensão da colegialidade era o que era chamado recurso de embargos infringentes e agora se tornou uma providência de ofício no andamento do recurso, ok? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!